Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da CAT Investimento. Hoje eu estou aqui com a Larissa Altoff, diretora de parcerias da MAG. A MAG, para quem não sabe, é uma das principais, se não a nossa principal parceira no que diz respeito a planejamento sucessório que a gente pratica com os nossos clientes. E hoje é um tema muito especial. A gente vai falar de sucessão e legado. Então é um tema, de certo modo, com uma certa resistência do público brasileiro, mas é importante para a gente que está atrelado ao mercado de investimentos, que está atrelado a esse importante instrumento de proteção do legado, falar desse assunto. Então, Lari, primeiramente, obrigado pela presença. Você que é figurinha carimbada da CAT, inclusive mora em muito perto de uma das nossas unidades. É um prazer receber você aqui. Caio, eu agradeço essa oportunidade de prestigiar o podcast da CAT e compartilhar, né, algum conhecimento a respeito desse assunto, que é um assunto tão relevante e nós precisamos trazer essa clareza, né, para os clientes e para os assessores. A maneira como abordar essa pauta e os seus principais benefícios. Perfeito, Lara. Então, acho que hoje, como eu disse, o tema é mais do que herança, mais do que falar de patrimônio, é falar de legado. E acho que a MAG como um todo, a gente está falando de uma empresa global, né? Então vocês acompanham de perto essa diferença de tratativa do assunto do público brasileiro quanto ao público de outros países. Acho que principal, talvez nossa referência seja o público americano, né? Acho que eu ouvi de você um pouquinho, muito quando a gente entra nessa temática de legado, como antes da gente falar de produto especificamente, como é a tratativa da MAG, qual é o respeito que vocês acolhem os clientes. Queria ouvir de você um pouquinho a sua experiência sobre isso. Ótima colocação, porque isso me permite trazer alguns aspectos importantes, principalmente porque a MAG é uma companhia de 190 anos e é fruto de um processo longo de sucessão e legado que nós alcançamos tanto tempo de história. Nós temos um dos principais valores da empresa, chama-se relações duradouras. Porque quando a gente fala de famílias e realmente de soluções em seguros que acompanhem todo esse processo, nós precisamos garantir que isso acompanhe as famílias por muitos anos. Nós não estamos num negócio passageiro, não é um bem, não é um produto de consumo imediato. Então, respeitar a história das famílias, dos negócios, das empresas, é muito importante e isso tem uma afinidade muito grande com a nossa proposta de trabalho também, né? Então, comemoramos este ano 190 anos, construindo realmente e acompanhando 6 milhões de clientes, apoiando 6 milhões de famílias a construir o seu legado e a sua história, que seja uma história perene. Perfeito. Quando a gente fala de legado, é importante a gente trazer também a temática dos problemas que a falta de preparação podem afetar esse legado, né? Eu acho que a gente, por mais curioso que seja mencionar isso, mas morrer no Brasil ainda é barato. Quando a gente olha principalmente o mercado americano, onde a gente está falando aí de basicamente 40% a 50% de tributação sobre o patrimônio deixado na pessoa física, né? Então, as estruturas através disso são muito complexas. E aqui no Brasil, a gente tem, óbvio, a proteção tributária, a preparação tributária, mas a gente também tem tantos outros aspectos que a gente precisa se proteger. Então, quando a gente fala de uma sociedade empresarial, como que a relação de sócios não necessariamente é a mesma entre as famílias dos sócios. Então, como que vocês veem esse planejamento como um todo? A tributária, como eu mencionei, e também, e principalmente, como que um patriarca preserva a perpetuidade não do seu patrimônio, mas principalmente da saudabilidade financeira da família. Então, são coisas que a gente sempre vem colocando à mesa e ouvir de vocês um pouquinho desses aspectos, principalmente ferramentas que a gente pode usar para esse fim. Não, sem dúvida, acho que nós temos que criar um diálogo com as famílias e com os empresários a respeito disso, né? E quando a gente vai falar com a empresa, nós temos aqui a oportunidade de consultar os empresários a respeito de como eles estão estruturados no seu acordo de cotistas. O que tem de previsões no processo de sucessão da empresa, na ausência de um dos sócios? Como está organizado isso? Isso faz parte de uma estratégia antifrágil. As empresas que querem perpetuar
é natural que elas tragam esse assunto na mesa. A gente acompanha algumas pesquisas a respeito, principalmente do mundo empresarial, e você observa que 90% das empresas no Brasil têm uma origem familiar. Então, é a família cuidando do seu negócio. Mas, infelizmente, uma fatia, menos de 15%, chegam até a terceira geração. Então, você percebe que esse legado, com o tempo e por vários motivos, ele pode ir desnutrindo ao longo do caminho. E você não conseguir estruturar isso, deixar de estruturar isso, é uma questão que pode impedir, de fato, a empresa de ganhar esse longo prazo e acabar, né, ausente, a corporação acaba não acompanhando a transição das famílias e das lideranças. Então, acho que a primeira coisa é trazer o diálogo, é conversar com os clientes, é conversar com o empresário, é mostrar para ele que este é um assunto que precisa ser considerado entre a conversa com a família, para que justamente isso possa perpetuar ao longo dos anos, né? E que os negócios tenham sucesso. Então, eu diria que esse é um primeiro aspecto. Quando a gente olha outros mercados mais amadurecidos, o próprio mercado americano que a gente falou no início, você percebe que a pauta de proteção, trazer este assunto para a mesa, já é um assunto mais comum em mercados mais maduros. E com isso você tem estruturas muito mais preparadas para o momento da transmissão patrimonial. Quando a gente olha para o Brasil, isso ainda é um aspecto que gera desconhecimento, é tabu. Muitas famílias têm dificuldade de dialogar, ou porque você tem pessoas dentro de casa que não têm afinidade, irmãos que acabaram se distanciando, você percebe outros pontos, e a falta de diálogo, eu diria que é o maior desafio para a gente hoje levar essa solução para todas as instâncias. Então, eu diria que a primeira recomendação aqui é um diálogo estruturado, genuíno com os clientes, entendendo o núcleo familiar e os aspectos que vão permear isso. Porque parte da solução da sucessão, que não é um produto, é um processo, parte dela é o reconhecimento desse trâmite, passa por uma governança, por estabelecer quais são as premissas de convívio entre os herdeiros, estabelecer a ordem de alçadas da companhia, das empresas. E eu não estou falando de grandes corporações, estou falando de pequenos negócios construídos dentro da família, mas mesmo independente do tamanho do negócio, é necessário que algumas coisas estejam previstas, porque isso vai transformar a empresa numa instituição mais sólida, com mais segurança para todos e que, sem dúvida, possa permear aí no longo prazo e não deixando de existir numa transmissão de patrimônio. A gente fala aqui que o erro mais comum quando a gente trata esse tema é a falta do diagnóstico da necessidade. Não é nem qual ferramenta a gente vai usar para isso, né? Porque a gente sabe que existem erros muitas vezes nas ferramentas, mas naturalmente a falta do diagnóstico, como você falou, a falta de reconhecer essa necessidade talvez seja o maior dos erros, né? E ouvir de vocês também na ponta, né? Na prática. Quais são os erros mais comuns que vocês costumam ver? Seja na vertente empresarial, seja na esfera pessoa física mesmo. O mais comum é o deixar para depois. As pessoas acabam não querendo entrar justamente porque nem sempre são assuntos ou conversas, enfim, que não gerem algum nível de atrito. As pessoas deixam para depois. E eu diria que esse é o principal erro. Não assumir a responsabilidade de cuidar deste assunto da forma que ele merece. O imprevisível é parte da vida. Então, você, por vezes, tem uma estrutura montada e você, como principal executor de todas as esferas da empresa ou responsável financeiro da família, deixar para depois é assumir uma responsabilidade de não preparar as pessoas para o imprevisível, que é parte da vida das pessoas. Se a gente estiver vivendo, a gente está exposto a uma série de imprevistos. Então, eu diria que o erro comum é essa negligência. E, por vezes, até desconhecimento de que esse era um assunto que tinha que ser tratado.
Então, aqui vai até um convite sempre para as assessorias, para o assessor, olhar para esse assunto com bastante cuidado, porque o cliente pode não entender que ele precisa desse assunto, e está aqui o nosso papel de desmistificar e mostrar a importância de falarmos sobre isso com os nossos clientes, com os nossos familiares, com as pessoas que estão à nossa volta. O preparar esse processo facilita e traz uma tranquilidade para todos os envolvidos que, de novo, vai além de produto. É uma questão que acaba sendo muito maior do que isso, né? É garantir realmente o legado e a história de tudo que foi construído. A história das pessoas é preservada. Então, eu comentaria que é ausência de conversas, de diálogo, negligenciar um assunto que é tão relevante para a continuidade dos negócios, fazer uma solução. Hoje tem popularizou muito nas mídias os institutos de sucessão. E aqui você vai ouvir falar de holding, ou da previdência, ou do seguro de vida. Todas essas ferramentas, elas têm uma aplicação clara. A combinação delas pode levar a uma estratégia muito importante para viabilizar despesas menores com impostos, para trazer exatamente essa tranquilidade que nós comentávamos. Mas ter clareza de que você está consumindo as melhores ferramentas é importante. Então, buscar realmente uma fonte correta para fazer esses processos, buscar especialistas para te apoiar também, eu diria que é um ponto importante para não ficar exposto ou frágil novamente por ter consumido uma ferramenta que não era mais adequada para aquele momento de vida. E por isso que esse trabalho é tão personalizado. A gente não tem uma receita única para todos os casos, e muitas vezes é a combinação de um grupo de estratégias e um grupo de regras definidas para a governança da família que vai trazer a melhor solução potencializada para aquela situação, né? Perfeito. E acho que é legal que nem mesmo dentro do leque só de seguros existe uma só modalidade, né? Ontem mesmo a gente estava fazendo um treinamento a respeito do assunto e etc. E eu mencionei isso. Acho que a parte ruim do seguro, digamos assim, foi a própria indústria que criou, por se vender errado, por se vender sem esse planejamento, como a gente comentou. Mas hoje, dentro do leque de possibilidades, a gente consegue fazer estruturas reembolsáveis por tempo determinado, sem tempo determinado, proteção desde a sucessória, renda, doenças graves. Então, a própria indústria foi se profissionalizando ao ponto de não temos mais um cliente que não precisa de seguro. Talvez um determinado perfil de cliente não precise para um determinado perfil. Então, esse eu acho que é um ponto interessante. E também sobre esse aspecto das ferramentas é muito importante, né? Acho que o acesso à informação ele é muito positivo, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala da estrutura de holding familiar, a gente acabou banalizando o assunto. É óbvio que holding familiar, dentro do nosso planejamento hoje, é uma das principais ferramentas, mas muitas vezes combinada com testamento, ou com seguro, ou com uma previdência privada. Então, a gente faz esse diagnóstico do perfil do cliente e passa a escolher a melhor ferramenta de acordo com o perfil do cliente. Então, acho que esse é um ponto legal de evolução da indústria como um todo. Não fica todo mundo encaixotado só na figura do seguro de vida tradicional, né? E acho que vocês acabaram vendo ainda mais de perto essa evolução do mercado, né? Não, com certeza. O fato de nós estarmos atuando, né, há muitos anos, a história da MAG se confunde com a história do seguro. Nós estávamos lá para contar essa história juntos, mas a companhia tem um cuidado de fato, construir um grupo de soluções que atendam a todos os momentos de vida. Para aquele jovem que começou a poupar e que ele é responsável pela própria capacidade de proteger a renda, que soluções que eu tenho hoje voltadas para essa situação e para esse momento de vida? Mesmo aquele que já tem a expectativa de fazer aportes recorrentes no investimento, começou a fazer um planejamento de longo prazo, mas tem compromissos hoje que ele precisa de proteção para ele ou para a família,
a gente também tem um grupo de produtos. Então, eu diria que a indústria se modernizou muito nos últimos anos. Os seguros passaram a ser comercializados além dos canais tradicionais, que é o canal corretor e o canal bancário, para um ambiente hoje de assessorias, para um ambiente que tem a condição de dialogar com o cliente para outros aspectos além do seguro. Justamente porque vocês aqui na CAT já se destacam como uma assessoria que fala com o cliente com atenção ao 360, olhando todos os aspectos de vida, e isso permite que vocês, de fato, combinem soluções. Combinem uma hold com testamento, com seguro, com doação em vida. São todas estratégias válidas e que ganham muita potência quando elas são combinadas. O protocolo de família, a governança estabelecida, então são aspectos que transformaram, inclusive, o seguro numa ferramenta moderna, com uma série de amparos legais que são importantes para trazer essa tranquilidade que as pessoas precisam, porque, de novo, nós estamos discutindo soluções que vão se materializar, muitas vezes, daqui a 20 anos. Uma proteção hoje estabelecida para uma família pode acompanhar essa família por toda a vida do patriarca, da matriarca. Então, não são negócios passageiros. É muito importante que a aquisição dessas soluções ela seja feita realmente com base numa clareza de por que eu estou assumindo essa responsabilidade de tanto tempo de prazo quando a gente fala em questões de legado e proteção vitalícia. Mas a indústria se modernizou, tem combinado inúmeras soluções. Na MAG, o nosso principal, a vertical que sustenta a nossa maneira de construir produtos, a gente fala muito sobre longevidade financeira. E a partir dessa longevidade, de uma vida longa, como eu trago soluções financeiras que vão acompanhar esse bônus de viver mais? E é uma das principais objeções que a gente tem para um determinado grupo de clientes, que ele fala, eu não tenho para quem deixar meu patrimônio, mas a preocupação é exatamente ao contrário. Quem vai cuidar de você caso você tenha uma doença grave ou uma invalidez temporária? Então, de novo, é a modernização do mercado. Não se fala mais em seguro de vida após a sua falta. A gente tem mecanismos hoje de proteção da vida. Então, e esse é um aspecto importante. Dentro dessa construção de longevidade financeira, a gente olha muito, claro, 3 pilares. O pilar bem-estar, que nós vamos falar sobre saúde, e que aqui você tem soluções que vão gerar liquidez para um momento de um diagnóstico de doença grave. Então, olha que importante esse aspecto, né? Você ter a tranquilidade financeira para buscar o melhor tratamento médico para uma doença grave. Então, nós temos uma atenção grande aqui. Combinado com isso, a gente também tem reembolso de cirurgias. De novo, a gente está falando de planejamento financeiro. Se o cliente tem a preocupação de construir o seu planejamento financeiro para alcançar um estágio de riqueza em algum momento dessa história e viver do que foi conquistado, é crucial que ele traga soluções para cobrir essas imprevisibilidades da vida, justamente para que esse planejamento não seja afetado. Então, quando a gente consegue combinar essas soluções de proteção para esses momentos específicos da vida, eu garanto que o cliente não vai ter o seu planejamento de longo prazo afetado, porque ele não vai precisar consumir aquele recurso que ele está reservando para viver esse bônus da longevidade agora. Então, é natural que a gente traga essas soluções. Então, a gente fala de bem-estar, a gente fala de saúde, a gente fala de proteção para a renda, para a capacidade de gerar renda. Se eu ficar ausente das minhas atividades hoje, principalmente os profissionais autônomos, por uma doença ou por um acidente, tem um cuidado aqui em preservar o padrão de vida, preservar novamente o planejamento que foi traçado. Então, aqui nós também temos soluções que vão cobrir essa incapacidade momentânea de gerar renda, se ele tiver que afastar para tratar alguma questão envolvendo acidente ou doença. E o momento da morte, o momento da ausência, que pode ser prematura, pode ser antes de tudo isso que nós estamos aqui construindo, né, enquanto legado, pode ser a qualquer momento. Essa imprevisibilidade
E aí, novamente, o seguro tem um papel aqui, a solução de liquidez tem um papel aqui, porque ela vai ajudar aquela família a passar por esse cenário, a passar por esse momento, ou fazer com que esse trauma não seja tão maior quanto a ausência daquele ente querido, né? E a parte financeira está preservada. Então, vejam que o tempo todo a gente está buscando preservar aquilo que foi construído em planejamento financeiro, em planejamento de longo prazo. No momento da transmissão de patrimônio, também trazer uma ação aqui prática desse seguro para gerar liquidez para os herdeiros, mas a todo tempo é preservar os projetos e os sonhos. Aquilo que está sendo previsto para aquela família. É o pai ou a mãe que deseja que os filhos estudem fora do Brasil, ou que tenha um plano de viver de renda em determinada idade. O que nós estamos falando aqui é justamente de preservar essa vontade de viver e de sonhar e de ter grandes projetos. Uma vez que as famílias estão com seu planejamento organizado e tem uma combinação de ferramentas que vão preservar esse planejamento, esse é o nosso trabalho. É essa garantia que nós queremos deixar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, né? A garantia de que tudo aquilo que foi idealizado vai acontecer com você aqui ou sem você aqui. Porque nós temos soluções que cobrem a imprevisibilidade da vida. É a diferença da construção da herança e a construção do legado propriamente dito, né? Eu acho que tem um ponto também, Lari, aí a gente acaba tendo que entrar um pouquinho na tecnicidade do produto, mas assim como nos investimentos, existe um fator que é determinante na contratação de uma proteção, que é o fator tempo. Então, quando a gente menciona o não deixar para depois, tem a vertente de que algo pode acontecer amanhã, mas também tem a vertente que cada vez fica mais caro essa proteção. Então, acho que se nos investimentos a gente tem o benefício do juro composto, dá para a gente assemelhar, de certo modo, com a contratação de uma proteção quanto antes melhor, certo? Com certeza. O tempo é um fator determinante. Porque com o tempo é natural que as pessoas tenham um estilo de vida ou que façam consumo de medicamentos, que façam tratamento médico. Tem uma série de questões que, com o tempo, vão se modificando no estilo de vida das famílias, das pessoas. Então, o fator tempo, ele é determinante para você acessar uma boa apólice de seguro e com o custo justo para aquele padrão de vida que você tem naquele momento. Então, idade e saúde são dois aspectos muito considerados pela seguradora na hora de precificar e de estabelecer qual é o preço do seguro para aquele indivíduo. E eu diria que sim, o fator tempo pode te trazer vantagens muito interessantes na precificação do produto e na garantia de que o mais rápido possível você pode quitar essa apólice e desfrutar dessa segurança por toda a vida, né? Já que nós também temos essas soluções vitalícias. Do mesmo modo que também conseguimos cobrir períodos específicos, não é? Então, é muito comum os clientes nos procurarem para uma proteção durante um período em que ele assumiu uma dívida grande. Uhum. Tem um acordo estabelecido, tem um contrato, um compromisso ou uma obrigação com terceiros. Os filhos em fase de formação também é muito comum, aparece. É muito comum. Então, entendendo esse cenário, a gente pode aplicar uma solução voltada exatamente para cobrir aquele período de exposição maior. Em que eu não quero deixar nenhum tipo de dívidas ou compromissos financeiros para minha família, eu posso cobrir aquele período determinado, do mesmo modo que eu posso proteger a educação dos filhos também, criando soluções que vão acompanhar todo esse período e trazendo essa segurança. Algo acontecer, este ponto aqui que é importante para o planejamento da minha família não será afetado porque eu tenho aqui uma proteção que cobre essa situação de vida. Então, é importante olharmos para esses aspectos e tentar traçar, de fato, soluções que vão preservar aquele cenário. Mas é fato. O tempo, a saúde, as apólices bem dimensionadas para cada momento de vida são os aspectos necessários para a gente trazer para uma conversa e para o cliente entender que aquela solução é personalizada para ele.
E a importância de você fazer isso com uma assessoria de confiança, né? Porque a gente sabe que a disponibilidade do produto hoje, felizmente, ela é muito ampla, mas ainda assim esse planejamento ele é preciso ser feito de uma melhor forma. Lari, chegamos aqui ao final do nosso papo. Queria que você deixasse uma mensagem, tanto para os nossos clientes, também para o nosso time de assessoria. Agradecer a você e a Mag pela participação, disponibilidade de sempre, não só sua, mas de todo o time. Que você deixe uma mensagem para o pessoal. Caio, eu que agradeço essa oportunidade de nós dialogarmos sobre esse assunto. É tão importante a gente trazer visibilidade para essa pauta e para limpar, né, qualquer tipo de dúvida e objeção que os clientes tenham. Então, acho que aqui o recado é: vamos conversar. Vamos colocar as situações da família no centro das questões, não é? Vamos conversar, vamos entender as ambições das famílias. E com isso, sem dúvida, os clientes vão ter acesso às melhores soluções do mercado. A CAT vem se destacando como uma das principais assessorias da indústria hoje e já com uma visão 360. Não é uma assessoria de produtos, é uma assessoria de negócios e que ajuda os clientes a prosperar. Então, acho que a mensagem principal é essa. Vamos conversar sobre isso, é o momento de dialogar. Porque aí, com informações, o cliente vai ter a certeza se ele quer ou não contratar uma solução agora, se ele quer ou não antecipar essas questões. Com consciência e ciente do que ele abre mão de ter agora, é mais fácil e, na verdade, a gente empodera o cliente a tomar boas decisões. E é isso que pauta a nossa história e as nossas relações. Então, em nome da MAG, eu agradeço essa oportunidade e muito sucesso para a CAT e para todos os nossos clientes. Pessoal, acho que hoje o papo foi mais do que construção de patrimônio. Acho que agregar ao patrimônio de vocês, agregar a rentabilidade ao investimento é nosso trabalho, mas é muito mais um trabalho de asset allocation que a gente sabe fazer. Eu acho que aqui hoje o papo ultrapassa um pouquinho a barreira de só construção de rentabilidade ou só construção de herança. A gente tentou passar um pouquinho sobre a construção de legado. O que você deixa para sua família além do patrimônio. Essa tranquilidade, esse planejamento, e é algo para se fazer hoje. Talvez amanhã a gente não tenha tempo para isso. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Lari, mais uma vez, é um prazer ter você com a gente. E nos sigam nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.